Bom dia a todos, obrigado por estarem aqui hoje na Fraternidade. Vamos acalmar os corações, as mentes, fechar os olhos, conectar com o Criador, conectar com a espiritualidade. Agradecer por estarmos aqui em mais um domingo, pelo sol que brilha, pela ação de estarmos aqui. Agradecer também pela prevenção que a Sheila ia falar hoje, que possamos assimilar as palavras, as frases, o texto, que possamos entender e carregar para a nossa vida, para a nossa jornada. Também não podemos deixar de agradecer aos nossos irmãos espirituais, que desde os primeiros segundos desse dia prepararam esse momento e assim estão fazendo. Agradecemos imensamente a glória, a graça, a encarnação. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Eric. Ai, gostoso. Ai. Bom dia a todos. Hoje, eu escolhi mais ou menos, né? A gente nunca escolhe, alguém escolhe por nós. O tema que a gente vai conversar aqui hoje, e de novo, sempre falo isso, mas é uma conversa, né? Então, vocês podem também fazer comentário. Sobre o capítulo 28 do livro Renovando Atitudes, de Hamed, que chama-se Crenças e Karmas. Bem legal. Esse livro do Hamed tem uma série psicológica maravilhosa. Tem Dores da Alma, Prazeres da Alma, Renovando Atitudes. É uma série de livros, e cada um mais maravilhoso do que o outro. Assim, eu realmente sou fã de Hamed, porque ele tem esse olhar na alma da gente, sabe? Essa questão do nosso emocional, né? Então, quando ele fala, ele inicia aqui já falando sobre crenças e karma, olha que interessante. Ele já nos remete ao capítulo 5, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim, ó, eu vou até ler o trecho completo. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante, para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Né? Aí, voltando lá para Hamed começa falando da nossa mentalidade, da nossa capacidade intelectual. E aí ele comenta que a nossa mentalidade atrai tudo aquilo em que a gente se direciona a nossa mente. A gente sabe que nós atraímos aquilo em que a sintonia nos coloca. Então, hoje, se eu resolver acordar triste ou mal-humorada, oi, amigos, meu dia fatalmente será também nesse formato. Enquanto que se eu tenho o hábito de olhar o copo meio cheio em vez de meio vazio, as coisas parecem que fluem melhor. A gente consegue resolver melhor. Não sei vocês, mas às vezes parece que quando eu estou com uma questão que eu preciso resolver, quanto mais eu fico irritada, quanto mais eu fico ansiosa para resolver aquela questão, não resolve. Eu falei para o Márcio semana passada, não, acho que foi semana passada, eu passei um dia inteiro, o meu certificado digital, eu não conseguia acessar o site do tribunal, não conseguia. Virou uma coisa assim, aí eu fui num computador, não conseguia, eu fui no outro computador, não conseguia, aí fui no outro computador, assim, sabe assim? Ele tinha bloqueado. Então, assim, era tão simples,
Mas eu estava tão louca porque eu tinha um prazo, né? Eu estava tão ali focada em, não está funcionando, não está funcionando, não está funcionando, que eu não vi o mais simples. O mais simples. Então, às vezes, a gente fica rodando, tentando resolver um problema, e às vezes ele é mais simples do que a gente imagina. E aí, Hamed, ele fala aqui que a gente ainda vê as coisas com o manto da ilusão. A gente vê sobre o nosso prisma, sobre o lado do caleidoscópio da vida em que a gente enxerga. Como a gente não vê o todo, a gente só vê uma parte, então a gente ainda tem a ilusão de que aquilo é a realidade, aquilo é uma verdade. E eu falo de novo, aqui eu vou me repetir, Lucilena Galvão, que é a filósofa que eu gosto demais dela, eu sou muito fã, ela sempre fala que não existe verdades, existem pontos de vista. Verdade, só quem tem acesso à verdade real, completa, é Deus. Por quê? Imagine que um caleidoscópio, ele tem vários lados, certo? Um prisma, o que seja. Patrícia está desse lado, eu estou desse lado, Márcia desse outro lado, Érica desse... E assim vai. Quem é o único que está de cima e que vê tudo? Deus. Então, quando Jesus fala que eu sou a verdade e a vida, né, o caminho, a verdade e a vida, e que só chega a Deus através dele, é esse caminho, verdade e vida que ele está falando. Essa verdade real das coisas, que a gente não sabe ainda. Então, quando a gente julga o outro, ou julga a nós mesmos, a gente ainda está se iludindo porque a gente está vendo só uma parcela. Quantas e quantas reuniões mediúnicas a gente participa e que chega algumas pessoas dizendo assim, mas a pessoa me fez mal, né? Tudo bem, né? Eu acho que nós fazemos mal uns para os outros ainda. Só que a gente não percebe o quão mal nós já fizemos outras pessoas. Não somente aquela. É a vida me punindo. Aí vamos entrar no tema do karma e das crenças. Quem aqui acredita que tem karma? Vou levantar as mãos. Acho que todo mundo acha que tem um pouco. Fala assim, fulano é meu karma. Não é? Esse trabalho é meu karma. Então, karma em sânscrito é ação. O nome, a palavra é ação. Então, o meu karma é a minha ação. É a minha ação que está se refletindo, né, em consequências. Então, ação e reação, karma, tudo isso é meio que sinônimo, né? Então, assim, a gente tem esse conceito da punição, de que nós estamos sendo punidos por algo que a gente fez ou estamos fazendo. Quantas e quantas vezes, e é real isso, nossa Senhora, o que eu fiz? Eu tirei pedra na cruz, né? Eu joguei chiclete no olho de Jesus, não é assim que a gente fala? Super bonder, olha, maldade. Assim, a gente fala, meu Deus, quantas vezes eu falo isso? Tirei pedra na cruz. Porque a gente acha que a gente está sendo punido. Mas vamos voltar. Nosso Pai, nosso Criador, Ele é bondade e justiça suprema, certo? Dentro de uma bondade e justiça suprema, a gente não está falando bondade e justiça nossa, suprema, não é supremo da STF, é suprema mesmo, é lá em cima. Dentro de uma bondade e justiça suprema, nós aqui a gente não tem esse conceito. Não existe injustiça. Não existe mal. Não existe coisa fora de um contexto. Tudo o que nos acontece está dentro de um contexto. Às vezes a gente se rebela, né? Você fala assim, não, eu não
a gente também não pode ficar parado, dizendo, não, é assim mesmo, eu vou mudar, batendo nas costas, é chicote, né? Eu sou mal, eu sou péssimo mesmo, tenho que passar por isso. Não. No fim, a gente só está num planeta de provas e expiações porque é o nosso nível evolutivo. Várias e várias vezes eu já comentei aqui com vocês que vou falar de mim, eu não dou conta de estar num planeta mais evoluído. Eu não sei vocês. Mas se eu for para um planeta onde que exija de mim, porque todo mundo é assim, é a mesma coisa que você chegar querendo num recital de piano, querendo fazer barulho e conversar do lado. Não cabe. Não cabe esse comportamento. Então não cabe um comportamento menos do que perfeito, num planeta perfeito. Quem daqui tem comportamentos perfeitos? A gente ainda não tem. E também está tudo bem. Então, quando o Chico fala naquela frase que nós estamos no país onde nós deveríamos nascer, na família onde nós deveríamos nascer, no planeta onde nós deveríamos nascer, nós estamos exatamente naquele lugar mais propício para quê? Para a gente ser punido? Não, para a gente aprender. Porque a dor, a vicissitude são os problemas da vida, que provocam um certo sabor, provoca dores, morais, emocionais, físicas até. A dor, ela é só, a Terra-média diz, ela é um direcionamento. É algo que te direciona, você fala assim, é como se você estivesse num caminho e tem do lado vários, sei lá, um fio elétrico. Aí, conforme você vai batendo, tentando sair do caminho, você toma um choquinho. Aí você volta para o caminho. A dor seria isso. Seria um direcionamento para o caminho correto. Então, quando a gente percebe que a gente está incomodado, com dor, com alguma angústia muito grande, é a hora que a gente bateu no fio. E aí está sendo direcionado de novo. Mas nós ainda temos o conceito de punição, que é o Código de Hammurabi, que é olho por olho, dente por dente. Nós vivemos sob esse jugo do Código de Hammurabi milênios. Então a gente ainda está acostumado com isso, até para nós mesmos. Então eu acho, no meu conceito, que para poder eu me recompor com o Davi, que eu dei um tapa no Davi, né? Ele tem que dar um tapa em mim também. É a única forma de eu me recompor com alguém. É receber na mesma medida, na mesma dosagem, algo que eu fiz. Só que a justiça divina é diferente. Então, tem até um conceito que as pessoas falam assim, todos aqueles que eram médicos, que trabalhavam com os médicos na época da Segunda Guerra Mundial, junto com Hitler, todos esses médicos, eles precisaram encarnar e ter o braço decepado, a cabeça, todos tiveram que acontecer isso com eles? Não necessariamente. A gente já sabe, tem até histórias de médicos desse período que reencarnaram e que foi fazer caridade, foi para o Médicos Sem Fronteira. Não estou dizendo que todo Médico Sem Fronteira é reencarnação, pelo amor de Deus, me entendam. Mas assim, você pode fazer diferente. O que eu faço com aquele dom, com aquele aprendizado que eu tenho? Vou fazer o bem? Fazendo o bem, eu já estou me recuperando. Já estou recuperando o meu karma, a minha ação danosa que prejudicou outra pessoa. Então, Hamed fala uma coisa muito, muito, muito interessante, que é importante eu passar aqui para vocês. Ele fala assim, aquele que muito amou foi perdoado, não aquele que muito sofreu. Por quê? O amor é que cobre a multidão de pecados, não é quem sofre. Jesus nunca disse isso. Ele fala assim, o amor, não é?
cobre a multidão de pecados. O que é isso? Significa dizer que o amor, ele limpa a gente. Ele direciona a gente. Ele faz a gente ser melhor. Em nenhum momento ele fala assim, sofrer cobre a multidão de pecados. E o sofrimento é uma opção. A gente sabe disso. A dor, ela está aí. A gente tem dores morais, a gente tem dores físicas, a gente envelhece nesse planeta de provas e expiações. E aí eu pergunto para vocês, prova e expiação, qual que é o conceito disso? É para doer? Não. A prova é uma prova. A gente é colocado à prova todos os dias, a todos os momentos, todos os segundos da nossa vida. A hora que a gente acorda, a gente já está sendo colocado. E aí, aprendeu mesmo, filho? Que a gente fala dos nossos filhos. A prova é a prova. É a gente ser testado. Gente, por que eu sempre entro na fila do carro que fica parado? Acho que todo mundo acontece isso. Qual que é isso? O que isso está querendo me dizer? Fazer melhores escolhas. Não querer ser melhor do que o amiguinho, porque o amiguinho dá raiva, não dá? Tipo, aquele cara que você estava atrás, ele vai passando assim. Aí você olha e faz eu estava atrás dele. Não é? Mas tem um monte de gente querendo ir no mesmo lugar. Do mesmo jeito que o outro tem o direito, eu também tenho. Eu tenho, o outro também tem. Se a gente realmente colocasse um amor, falava assim, nossa, que bom que essa pessoa que está indo na fila está indo mais rápido. De repente ele precisa mais do que eu. Só que a gente não tem esse conceito. A gente tem um conceito que a gente está sendo passado para trás. A gente está ficando para trás. Né? A gente ainda não tem essa questão do que bom pelo outro. Entende? Eu só sinto que eu estou sendo prejudicado. Isso me dói. Isso é uma prova. O tempo todo a gente está sendo colocado à prova. O nosso amor pelo outro. Se a gente concede mesmo ao outro a opção de naquele dia ele chegar no compromisso antes de mim, né? Com felicidade, sem dor. E ainda a paciência, a gente treina um monte. O tempo todo a gente treina a paciência. Várias vezes eu já falava que, gente, não vamos pedir paciência, porque a vida vai te dar o quê? Ela vai te dar um pote, que nem no final de arco-íris se dá um pote de ouro. Ela vai te dar experiências, pessoas, situações na vida para você se colocar à prova na sua paciência. A mesma coisa que a coragem. A coragem, a fé, tudo isso é colocado à prova. A gente aprende, mas é o tempo todo assim. E a expiação? Expiação o que é? É castigo? É castigo? Vocês acham? Expiação é limpeza. A gente está se limpando. Então a gente está no mundo de provas e expiações. E ao expiar algo que ocorreu nesta encarnação ou encarnação passada, Kardec também fala, no Evangelho segundo o Espiritismo, que não tem uma lógica aí. Ou o que eu fiz foi de algo que eu fiz agora, ação, hein? É minha ação. Ou de encarnações anteriores. Estou expiando, estou limpo, é como se estivesse se esvaindo do meu corpo, sabe? Está saindo. Ele está sendo limpo. Então a gente encara, por exemplo, um assunto muito difícil, a doença. A gente encara a doença como uma punição. Ah, essa criança tão pequenininha, passando por uma doença tão atroz. E aí a gente, no nosso racional e o espírita, lógico que a gente vai se condoer com a dor dessa criança, né? Mas a doença, ela é uma limpeza da alma. A gente está passando por esse processo de dor, é para os pais, é para aquela criança, para poder a gente ir se soltando dessa questão material, que a gente tem muito ainda. Bom, Hamed fala que o sofrimento apenas nos serve como transporte das almas. Olha só que interessante. De retorno ao amor. Então, o sofrimento, a vicissitude, a dor,
ela nos transporta e ao mesmo tempo ela nos chama atenção. Esse choquinho que dá, do tipo, acorda, tem alguma coisa errada acontecendo com a gente. A gente percebe que muitas pessoas que passam por uma experiência de quase morte, por exemplo, as famosas EQMs, a grande maioria volta diferente. Porque é tipo um choque que toma na vida. Você fala assim, olha, é como se a pessoa tivesse uma segunda chance. Então, ela enxerga assim, né? Nós enxergamos assim. Quantas e quantas vezes a gente deixou de passar por um acidente, ou saímos de um acidente de carro, ou algo do gênero, você fala assim, nossa, nasci de novo. É como se a gente estivesse começando tudo de novo. E aí nos direcionando para o caminho certo. Você fala assim, o que eu preciso mudar na minha vida? É a mesma pergunta que a gente se faz. Se este fosse os últimos 5 minutos da nossa vida, e aí? Tipo, algum de nós fosse vidente e soubesse que ia cair um pedaço de um meteoro exatamente nesse lugar, daqui a 5 minutos. O que seria o nosso pensamento nos nossos últimos 5 minutos? Né? A gente não tem muito mais tempo. Como almas, como espíritos, a gente precisa andar, evoluir. Não tem muito mais o que fazer. E a proposta espírita de Kardec, até o Paulo Henrique de Figueiredo, ele fala muito bem que o Evangelho redivivo, que é o Evangelho de Jesus, redivivo, revivenciado pela proposta de Kardec, é trazer Jesus nessa forma absolutamente amorosa. E não nos trazer culpa e nem castigo. É trabalhar a nossa autonomia como seres humanos, não a heteronomia. A heteronomia, que é um termo cunhado por Kant, filósofo, que dizia o seguinte, que na maior parte das vezes nós somos envolvidos, dominados pela vontade dos outros, pela vontade da sociedade. Então, em termos religiosos, nós somos heterônomos ainda por essa religião que domina, que nos domina. Então, a culpa, quando a gente fala assim, uma dor, a culpa é sempre o para fora, é de alguém, né? A gente olha, não, porque eu estou passando por isso, porque os meus filhos são terríveis. Eu estou nervosa porque todo mundo me deixa nervosa. E aí, é isso mesmo? Ou eu estou nervosa porque eu não consigo lidar com as minhas emoções, eu não consigo lidar com as minhas questões. Né? Então, assim, a gente tem um mau hábito ainda de nos basearmos na heteronomia. E que Kardec cunhou a autonomia do ser. A autonomia é, eu sou herdeiro de mim mesmo. Eu sou herdeiro de todas as minhas ações. E para uma ação, tem uma reação. É uma questão, uma lei da física. Ela pode ser maior ou menor. Então eu jogo uma bolinha, a força que vai, às vezes ela vem diminuta, não vem com tanta força, né? Então, ação e reação, ela é diferente da lei do karma, onde você paga exatamente aquilo que você colheu. E nós ainda estamos vivenciados com base na lei, no Código de Hammurabi, que é olho por olho, dente por dente. E aí os doutrinadores falam, se fosse olho por olho, dente por dente, todo mundo, a gente teria população mundial banguela e cega. Certo? Concorda? Olho por olho, dente por dente, a gente seria todo mundo cego e banguela. Porque quantas coisas a gente já fez no mundo. Então, não é olho por olho, dente por dente. A gente precisa sair dessa prisão, desse agrilhão que nos prisiona, achar que nós temos também que pagar um karma, pagar um pecado. O que é pecado, gente? A palavra pecado é errar o alvo. De novo, é nossa ação, é errar o alvo.
Então, como que a gente faz para se recompor de um pecado? Acertando o alvo, né? Tendo uma mira melhor. Mira nossa. E aí tudo volta pra gente. Tudo volta pra gente. Por isso o pessoal fala que o espiritismo é difícil, né? Porque é muito, volta tudo para nós. Enquanto que a gente está acostumado com outras religiões, tendo assim, nós somos seres milenares, todos nós aqui. A gente já reencarnou várias vezes, pelo menos umas 5, 6, 7, sei lá, algumas vezes. Umas pessoas um pouco mais, outras um pouco menos. Nós viemos de uma cultura religiosa, onde a punição e o pecado eram padrão. Então vai demorar um tempo ainda para a gente se readaptar e sentir que não. O que Jesus falava? Ah, você é culpado, você tem que... Ele botava o dedo no nariz e falava assim, você tem que fazer, você é culpado, não sei o que, não. Não, o que ele falava? Vai e não faz de novo. Nem a gente faz com a criança, né? Caiu, vai e não faz de novo. Aprende. Ele nunca disse para a mulher adúltera, por exemplo, que ela tinha que ir e se, pedir perdão do outro, se ajoelhar no chão. Ele falou assim, gente, vai. A partir de agora é um novo dia. Vai. E não peca de novo. A gente que tem toda essa história de perdão, né? Por que a gente precisa perdoar? Ou pedir perdão? Porque a gente ainda se magoa demais. Se a gente não se magoasse tanto, fosse tão melindroso, sabe, pedir perdão, não precisava. Quando alguém chega para mim, Chile, você precisa me perdoar. Do quê? Eu te magoei. Realmente, você me magoou. Né? Mas o perdão, Jasmine faz isso direto, minha filha. Mamãe, me perdoa. Perdoa, filha, tá perdoado. Mas significa dizer que o ato, ele limpou, né? O ato tá ali. Então, vamos trabalhar aquela atitude. Não quero mais que você faça isso. Ok? Então, vai e não faz de novo. Aprende. Aprende que a vida está te dando essa possibilidade. Então, karma, nossas crenças de karma, elas nos aprisionam. Porque a gente sente que a gente precisa pagar coisas, como se Deus fosse contador, que tem créditos e débitos, não é não, contador? Tem ativos, tem vários contadores aqui. Então, assim, não existe crédito e débito. A gente não está pagando nenhum débito com nada. É que na nossa cabeça, diminuta ainda nosso conceito, a gente tem que... não, eu tenho crédito agora com Deus, né? Gente, tem outra coisa. Não tem privilegiados. Nós de verdade somos iguais a todo mundo. Iguais, 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 iguais. Deus não vai privilegiar um filho do que o outro. Então não vai ter um que vai pagar um karma maior do que o outro. Isso não existe. Existe a gente ficar batendo na mesma tecla até ela quebrar. Ou dando murro em ponta de faca até se furar. Existe isso. Quando a gente desiste, fala assim, desisti. Não vou fazer mais isso. Aí parece que a coisa melhora. Não é? Então é isso. Kardec também fala, que eu já tinha comentado aqui, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é da Bem-aventurados aflitos, né? É um capítulo enorme, eu gosto demais desse capítulo, mas ele tem várias nuances interessantes. E no item 7 ele fala que os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam nas culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Para nós mesmos. E a gente pede isso. Antes de encarnar, a gente acha que não. Mas a gente pede e fala assim,
me dá aí um problema na vista, né? Eu furei tanto o olho. Quem sabe agora eu valorizo a visão. Eu, particularmente, morro de medo de ficar cega. Eu não gostaria, assim, né? Se ficar, ficou. Mas imagine como a gente é dependente da nossa visão. Tem um aplicativo que eu tenho no meu celular, chama Be My Eyes. Sejam os meus olhos. Vocês já ouviram falar? Instalem. E aí você se conecta a essa rede mundial de gente que precisa, quem tem problema visual. Qualquer problema pode ser menor em maior grau. Já aconteceu, por exemplo, comigo, de um casal de deficientes visuais aqui de Tu, conectar, e eu atendi a ligação. Ele queria configurar a televisão, botar no canal que a mulher ouvia a novela. E por algum fator saiu. Olha que dificuldade, gente. Eu não conseguia enxergar a tecla do controle. E olha que dificuldade. E ela queria assistir novela. E ele e ela cegos. E aí eu pedi para eles, imagine a minha dificuldade, eu pedindo para ele colocar o controle na minha frente para eu ver que tecla que era. Até ele conseguir enquadrar no celular. Gente, foi assim, tipo, meia hora. Juro. E aí você sente dificuldade, é uma agonia. Dá vontade de falar, me dá seu endereço que eu vou aí. É uma agonia, uma agonia. Até que ele conseguiu, aí teve um outro que estava com problema no Windows, no computador. Porque desabilitou essa questão do visual. E para eu ajudar esse homem, dificuldade. Aí teve um outro que queria usar a camisa azul e não sabia qual que era azul. Então hoje eu quero usar a minha camisa azul, você me ajuda? Ajuda. Põe tudo aí na cama e vamos ver. Gente, olha a dificuldade. Então se você sente a dor do outro, você fala assim, meu Deus, e aí? Então isso é para a gente pensar. Que às vezes as provas que a gente escolheu para a gente vir, talvez não seja tão difíceis assim. Eu acho que uma prova como essa é uma prova bem difícil. Imagina você ainda casar com outra pessoa que também é cego. A dificuldade, né? E aí, o dia de hoje, na realidade, eu peguei esse tema para a gente liberar dos nossos ombros essa carga tão pesada que a gente leva. Que eu sou pecador, que eu sou errado, que eu estou num planeta primitivo, que eu estou num planeta difícil, cheio de violência. Sim, mas ainda é necessário a gente passar por isso. Vamos evoluindo aos poucos, inclusive ajudando os nossos, todo mundo que está à nossa volta também, para poder a gente estar no planeta melhor, que é o que nós estamos percorrendo, né? Então daqui a umas 20 encarnações, sei lá, até o final do milênio, 2999, tem tempo ainda, né? Tem chão ainda pela frente. A gente vai caminhando para esse planeta novo, de regeneração, onde a gente vai regenerar. Regenerar o que é? É reestruturar, né? É regenerar, por exemplo, a cauda de uma fíbula que corta. Ela regenera, ela nasce de novo. Não necessariamente do mesmo tamanho, né? Eu já vi, fica meio tortinho, mas regenera. Regenerar as nossas almas. Da gente nascer de novo de uma forma mais limpa. É um sonho, né? A gente, um planeta melhorzinho. Nós sermos pessoas melhores. Seria tão bom, né? E aí, eu vou finalizar com um texto lindo, que eu acho lindo. O poeta, ele chama Jackson Kidard. Eu falei até errado o nome do homem. Jackson Kidard, se vocês quiserem procurar. Ele tem vários assim, poemas, textos interessantes. E esse chama Tudo. E ele fala assim, tudo que te incomoda está te ensinando sobre paciência. Qualquer um que te abandona está te ensinando a como levantar-se
com seus próprios pés. Tudo que te irrita está te ensinando sobre perdão e compaixão. Tudo que tem poder sobre você está te ensinando a como recuperar o seu próprio poder. Tudo que você odeia está te ensinando sobre amor incondicional. Tudo que você teme, tudo que a gente tem medo, está te ensinando a ter coragem para superar o teu medo. Tudo que você não pode controlar está te ensinando como soltar e confiar no universo. E aí eu completo. E aí em Deus. Então, que a gente possa ficar mais leves. Porque essa viagem, que a vida é uma viagem. A gente vai para um canto, para o outro, né? Que a gente possa levar uma bagagem mais leve. Sem tanto peso. Sem achar que a gente tem tanta culpa por tudo. Que a gente possa trabalhar as nossas pequenas vicissitudes diárias com mais atenção, com mais amor, com mais entendendo que é realmente o amor que cobre a todos nós e que vai nos ajudar a gente pegar o caminho correto, sem passar por tanta dor. Obrigada. Que Deus abençoe todos vocês. E já vamos finalizar agradecendo a presença e as presenças aqui no dia de hoje. Que a equipe espiritual de Francisco de Assis, que é essa casa que nos acolhe como um abraço de mãe. Que essa equipe seja abençoada neste momento. Com a nossa energia amorosa e de gratidão, nossos irmãos maiores, que tanto velam por nós, que tanto pedem por nós, os nossos mentores pessoais, que tanto nos amam, porque é o amor que nos envolve. E essa energia a gente possa levar para as nossas residências, para o nosso trabalho, e que perdure por toda a nossa encarnação. E que a gente possa também envolver a todos à nossa volta com essa amorosidade que a gente recebe do nosso Pai. Graças a Deus, graças a Jesus.